Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Então vamos lá na Bíblia, vamos ler Números 25. Hoje vamos estudar Números capítulo 25. Quem já leu em casa esse texto? Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-peor. Então um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá traspassou-os pela barriga, o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram na praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim. Por isso, no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: dou-lhe a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, chefe de uma clã midianita. Disse o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus enganos, por intermédio de Peor e de Cosbe, filha do líder dos midianitas, irmã deles, morta no dia da praga por causa de Peor. Amém, queridos? Bem, nós temos visto, queridos, o estrago, que Balaão fez em Israel. Na verdade, até então, parecia que foi frustrado, o trabalho de Balaão. Mas, na verdade, nós vamos ver nesse capítulo que não é exatamente isso que aconteceu. Balaão tentou, na verdade, por um lado, que Deus amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus não amaldiçoou o povo de Israel. Mas nesse capítulo nós vamos ver que, na verdade, ele conseguiu fazer com que o povo pecasse contra Deus. Então, de certa forma, nós vamos ver a derrota desse homem. Vimos na semana passada, nós vimos a tentativa, nas últimas semanas, a tentativa dele, de Balaão, meio que querendo que Deus mudasse de opinião ou de determinação, daquela determinação dele de não amaldiçoar Israel. Parecia que Balaão queria tentar arranjar um jeito para que Deus amaldiçoasse, porque nós vimos que várias vezes ele disse que ia subir a Deus para ver qual palavra Deus tinha. Nós sabemos que Deus já tinha dito que não ia amaldiçoar Israel. Então nós vimos o preço do pagamento, o quão caro vai custar para Balaão ele ter aceitado aquela proposta de dinheiro para poder amaldiçoar ao Senhor, amaldiçoar o povo de Deus, E aqui nós vamos ver que, na verdade, neste capítulo o povo de Israel se mostra fraco, o povo cai no pecado. Esse texto, capítulo 25, vai mostrar o pecado de Israel em Baal-peor. É tudo isso que nós lemos aqui, relatando o pecado do povo de Israel neste lugar. Bem, este capítulo mostra, irmãos, então, que Balaão conseguiu derrotar Israel em sua segunda tentativa. A primeira foi levar Deus a amaldiçoar Israel. Ele não conseguiu. Agora, ele consegue
Porque na primeira estratégia, ele tentou colocar Deus contra o povo por meio das maldições. Você encontra isso no capítulo 22, de 3 a 24. Por várias vezes ele subiu na tentativa de que Deus amaldiçoasse o povo. Então a primeira estratégia foi fazer com que Deus se levantasse contra o povo de Israel, por meio de maldições, mas ele não conseguiu. Agora a segunda, ele colocou o povo contra Deus por meio do pecado, e aí ele conseguiu. Este pecado do capítulo 26, do capítulo 25 que nós acabamos de ler, ele fica mais bem relatado lá no capítulo 31. Vira sua Bíblia para o capítulo 31, nós estamos no capítulo 25, você vai virar para o capítulo 31, que vai relatar a vingança contra os midianitas. Os midianitas são este povo aqui do capítulo 25 que conseguiu fazer Israel pecar. Mais especificamente, as mulheres midianitas que conseguiram. Um detalhe, a espada dos midianitas não derrubou Israel, mas as mulheres midianitas derrubaram. Isso é sério, querida, por isso que eu gostaria que a igreja tivesse hoje entupida de gente, porque as lições que nós estamos aprendendo na Bíblia Sagrada, elas são tremendas para a nossa vida. Se você conseguir anotar em algum lugar e colocar em prática as lições que nós estamos estudando, você vai ver que é glorioso. Era para encher mais na quinta-feira a igreja do que no domingo, porque aqui nós estamos estudando a Bíblia. Então olha lá para você ver, capítulo 31, versículo 16, está relatando, na verdade, né, irmãos, como eu disse, todo o capítulo 31 vai narrar a vingança contra este povo do capítulo 25, né, o povo midianita. Mas aí Deus, na verdade, esclarece para Moisés, no versículo 16, o seguinte: foram elas, se você quiser ler, você pode ler o 14, 15, 16, fica melhor? Vamos ler o 14, 15, 16, assim: indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães dos centenas, que retornaram da batalha. Disse-lhes: por que deixaste com vida todas as mulheres midianitas? 16, foram elas que por conselho de Balaão levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade de Israel. Vocês notaram que se juntar o versículo 16, 14, 15, 16, com o que nós lemos, você vai se dar conta que aqui no capítulo 25, os homens pecaram com as mulheres, adulteraram com as mulheres midianitas, e o Senhor mandou uma praga e matou 24 mil. Aqui no capítulo 31, que eu coloquei ali, já é Moisés indignado com os homens, porque os homens foram vingar, foram lá guerrear contra os midianitas, e os homens ficaram com dó e não mataram as mulheres. E aí Moisés falando: por que vocês não mataram? Porque foram elas que fizeram o povo de Israel tropeçar, no caso de Peor. E aí, só um detalhe, de acordo com o capítulo 31, versículo 16, quem foi que provocou este pecado? Lê lá o 16. Se vocês saírem daqui sem isso, perderam a viagem. Lê lá 31, 16. Quem é? Hein? Todo mundo concorda com o Sidney e com a irmã Yolanda? Foi outra pessoa, não? Foi quem? E os de cá? Concorda ou não concorda? Vocês precisam aprender isso. Balaão, está vendo que eu coloquei ali, olha bem, na primeira estratégia, desde o capítulo 22, de 3 e de 4, ele tentou colocar Deus contra o povo, porque ele queria amaldiçoar o povo, que Deus amaldiçoasse, por dinheiro. Não conseguiu, só que entre linhas, enquanto ele não conseguia fazer com que Deus se levantasse contra o povo, ele conseguiu fazer o povo levantar contra Deus, porque aqui no capítulo 31 está dizendo que foi Balaão, olha bem, foram elas que por conselho de Balaão levaram os filhos de Israel a pecar. Agora, vamos ser sinceros, o que você acha que Balaão falava ou fazia com essas mulheres, para elas adulterarem com os homens? Vamos criar uma cena aqui, uma encenação na cabeça. Só que eu gostaria de ouvir vocês falarem. Como é que ele fazia, será? Está correto, mas só que a minha pergunta é: como Balaão fez isso? Isso! É isso que eu quero que você esteja mais acordado, irmão. E toma cuidado com quem anda falando no teu ouvido. Nós estamos trazendo lições da Bíblia Sagrada. Você está entendendo, querido? Eu estou meio que interpretando a Bíblia. Eu estou decodificando, eu estou trazendo a coisa para um vocabulário claro.
mas é difícil fazer isso, que eu tenho que ir lá pegar um versículo aqui, pegar outro lá, igual eu já peguei para vocês lá em Apocalipse, que Apocalipse vai falar da doutrina de Balaão, levando o povo a pecar. Enquanto talvez você fica focado só no capítulo 25, eu tenho que andar na Bíblia para um lado e para o outro. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a segunda estratégia dele funcionou, porque ele chegou perto das mulheres, não deve que eram mulheres feias, certamente não eram mulheres sedutoras, e começou a buzinar no ouvido delas: olha, eu preciso de um favor de vocês, eu preciso que vocês façam um negócio, eu preciso que vocês consigam seduzir os homens de Israel. Esses homens estão vindo caminhando no deserto, esses homens estão cansados, estão assim, eu preciso que você faça esses homens adorar os deuses daqui, eu preciso que vocês levem esses homens para a cama. Por aí. É isso que eu queria que vocês imaginassem. A nossa mente tem que ter o poder de viajar na Bíblia Sagrada. Guarda o que eu estou dizendo. Sua mente tem que ter o poder de viajar dentro da Bíblia. Você não pode fugir da Bíblia. Eu não estou inventando para você que Balaão é quem incitou o povo, não. Porque o capítulo 25 não fala isso. O capítulo 25 está dizendo para nós: enquanto Israel demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Aí fala como foi. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Está vendo? Juntando-se Israel a Baal Peor. Aí a ira do Senhor se acendeu. Mas aqui não tem nome de Balaão. Pastor, onde você descobriu o nome de Balaão? No capítulo 31, que está dizendo que o autor dessa façanha, o homem que conseguiu trazer derrota para Israel, foi um homem que costurava por fora. Ele chegava com boas intenções, sei lá, ou com uma expressão de boas intenções, conseguiu fazer com que os homens fossem seduzidos por aquelas mulheres e se prostituíram com elas. E aí, venceu. Está vendo? A primeira estratégia foi: ele tentou ludibriar Deus para Deus amaldiçoar Israel. Foi tentando, e Deus firme. Mas, querido, eu vou dizer uma coisa: é muito fácil o diabo te enganar. O diabo não engana, mas ele te engana. Cuidado com a sutileza de Satanás. Cuidado com o que ele fala na tua mente, no teu coração. Às vezes você olha para mim e pensa coisa de mim. Vigia. Às vezes eu olho para você, eu penso coisa de você. Vigia. Eu descobri o seguinte: eu não tenho direito de pensar nada sobre sua vida, e nem você tem de mim. Você vai pecar se você pensar, a menos que você pense algo muito bom. Amém, igreja? Amém? Sim, isso é um ensino de hoje. Como é que ele conseguiu fazer com que aqueles homens prostituíssem? Claro, querido, com conversa. E a gente precisa ter muita firmeza na palavra de Deus, no propósito de Deus, o que Deus quer. Senão, nós nos entregamos ao pecado. Então é por isso que nós cheguei a essa conclusão. Na primeira tentativa, capítulo 22, entre 3 e 4, que foi de levar Deus a amaldiçoar, perdeu a derrota, porque ele estava mexendo com alguém muito grande, o maior de todos, que era Deus. Deus ficou firme e não teve isso. Agora, ele vendo que não conseguia, partiu para o outro lado. Ele partiu para uma situação de levar o povo contra Deus. E vou ser sincero: qual a estratégia do diabo desde Gênesis, se não levar o povo contra Deus? Deus por acaso proibiu Eva de comer de toda árvore? Não. Deus proibiu de comer de uma árvore só, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse que no dia que você comer dela, você morre. A serpente foi lá e fez o quê? Sim, tentou levantar o homem, Eva, contra Deus, e ela conseguiu. É por isso que eu digo para vocês: nessa luta contra o diabo, nós já entramos perdendo. Você sabia? Eu já disse aqui várias vezes na igreja, vou repetir. Você sabia que a criança já nasce com um decreto de derrota na mão dela? Ela já nasce condenada ao inferno. A palavra diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 1 João diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Então, isso quer dizer que o neném já nasce com certificado, com atestado inferno. Aí, durante a sua trajetória na vida, aqui na terra, ele tem a oportunidade de mudar isso. Aí é que nós devemos apresentar Cristo para as pessoas. Qualquer pessoa precisa conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o que Romanos diz: que se tu com a boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, querido, a gente já nasce
perdendo a batalha, você já nasce derrotado. Você precisa inverter essas coisas. Por isso que todo homem, toda mulher precisa ter um encontro genuíno com Jesus Cristo para mudar o atestado dele, atestado não, a palavra correta é, como é que é aquilo que o juiz dá para a pessoa? Sentença. Você já nasce com a sentença de morte, inferno, todos pecaram. Então precisa de mudar isso. Aí Cristo lá na cruz do Calvário cravou a morte na cruz do Calvário. Então a minha sentença de morte foi cravada lá em Cristo. Na hora que eu reconheço, Cristo, tu és o meu Senhor, o Senhor morreu por mim, ele pega e fala, então está aqui, está cravado, é seu. Pega esse papel essa sentença de morte, rasga ela, e aí você está direcionado para a vida eterna, e não tem como ir através de outro, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Então veja que essa primeira estratégia não funcionou, mas a segunda funcionou, conseguiu colocar. Aí é que eu gostei dessa colocação aqui, olha. O que a espada não conseguiu fazer, as mulheres midianitas conseguiram. Você precisa tomar muito cuidado, homem, com as mulheres. Hein? Lembra lá o nosso querido pastor, que dizia, tem 3 barras que o homem tem que tomar cuidado. Quem lembra quais são? São João da Barra, a barra de ouro e a barra da saia. Lembra que o pastor Estécio falava isso? 3 barras. Cuidado com São João da Barra. Os irmãos lembram o que é São João da Barra, não é? É um guardente antigo. Espero que seja antigo, né? Espero que não exista mais. Então cuidado com essas 3 barras. Barra de ouro, que é a riqueza, o amor à riqueza. Cuidado com São João da Barra, que é a bebida alcoólica e os vícios em geral. Cuidado com a barra da saia. E aqui a barra da saia derrubou. Veja que os homens eram muito machos na espada, mas na hora que veio a mulher, pecaram, perderam, frouxaram. Então, queridos, eu coloco isso aqui para você, são ensinamentos para a nossa vida, tá? Pena que eu não posso voltar lá nas estratégias que Balaão usou, instigando para que Deus amaldiçoasse o povo. Deus não amaldiçoou, então ele partiu para o outro lado. Opa, então eu consigo levar esse povo contra Deus, e levou. E nessa parte aqui, que Balaão conseguiu levar os homens de Israel a adulterarem, a prostituírem e a pecar, eu lembro direitinho, que na verdade a gente precisa o tempo todo da graça de Deus e vigiar, tanto o homem quanto a mulher. Vigie o tempo todo, tá? Esteja atento 24 horas por dia, porque o inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tanto homem quanto mulheres, precisamos vigiar. Eu costumo dizer que a gente precisa orar menos e vigiar mais. Você sabia? Eu aprendi na minha vida pessoal, eu preciso orar menos e vigiar mais. Olha que eu ainda oro bem, tá? Eu oro bem. Eu tenho muito tempo para orar, e eu aproveito o meu tempo todo quase para orar, seja onde eu estiver. Mas Deus me falou bem claro um dia, se o homem não vigiar, vai cair. Jesus deixou essa lição, vigiai e orai. A gente precisa ser sóbrio e vigiar, né? Sede sóbrios, vigiai, o inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. José é um bom exemplo do homem vigilante. José estava lá trabalhando lá para o seu patrão e tal, quando a mulher insistiu com ele, o patrão não estava lá, o patrão tinha viajado, insistiu para levá-lo para a cama. Ele é um exemplo do homem vigilante. Ele pegou e vazou fora, não teve sua vida por preciosa, não teve sua honra por preciosa, ele não teve um emprego, ele não preocupou com o emprego. Muitos de nós, irmãos, adulteram e prostituem por causa de um emprego. Aquele homem não olhou emprego, não olhou nada, ele abandonou o emprego, vazou fora, foi preso, foi maltratado, mas o fim de José é um fim lindo, ele foi exaltado, tá? E se torna um exemplo do Senhor Jesus Cristo de libertador. Então, querido, eu quero que você entenda, tá? A espada não conseguiu derrubar Israel, mas as mulheres de Midian conseguiu derrubar, levou o povo ao pecado, e eles caíram nesse pecado, tá? O que a Bíblia vai mostrar para nós logo em seguida? Que a ira de Deus então se acendeu, de maneira que Deus mandou que fossem mortos, mandou matar os pecadores de Israel.
Todos aqueles que prostituíram, o Senhor mandou que levantasse e cortasse a pessoa, enforcasse. A minha tradução diz que o Senhor mandou enforcar. Tem uma outra que se resume só em matar. Então nós não vamos entrar aqui nesse detalhe. Verso 4, disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor vai sair. Então veja bem, que a ordem do Senhor foi essa: mandasse matar os pecadores de Israel, porque eles haviam sido enviados para a terra de Canaã para eliminar a adoração pagã, e não para se misturar a ela. Na verdade, Deus não estava mandando Israel, irmãos, para ir para a terra de Canaã, para lá ele misturar com as prostituições e com os pecados daquele povo. Muito pelo contrário, estava mandando o povo ir para lá, para que lá o povo adorasse a Deus e fosse um exemplo de adoração. E nesse caso eles estavam se misturando, né? Aí o que a Bíblia mostra para nós? Que um dia descarado de um israelita, na hora que eles estavam lá chorando, porque foi a praga, lembra que foi a praga que matou 24 mil, tá, irmãos? A praga matou 24 mil. Deus mandou matar os chefes enforcados, tá? Mandou matar os chefes de Israel que pecaram, mandou matar eles enforcados. Mas na verdade, quem ali matou 24 mil foi Deus que matou com a praga. Então, o que o descarado faz? Enquanto o povo estava lá lamentando as mortes, o que ele chega? Ele chega e traz uma mulher midianita, e na verdade, leva a mulher para a tenda dele. Vamos lá, pensa comigo, esse camarada pegou essa mulher para levar para a tenda, para quê? Nem precisa falar, né? Não é, queridos? Eu quero que você fique atento, tá? O que diz o versículo 6? Então um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos da comunidade de Israel, dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então, quer dizer, o descarado camarada tem coragem ainda de levar uma das mulheres midianitas na presença de Moisés. A Bíblia diz que aos olhos de Moisés. Então isso provocou ainda mais a ira do Senhor, e provocou a ira também de um homem. Um homem tomou uma posição diante daquele povo todo. Imediatamente, versículo 7 ao 9, imediatamente um neto de Arão, Finéias, filho de Eleazar, tomado de zelo pelo Senhor, mata os adúlteros com uma lança, e isto faz com que a ira de Deus se desvie do povo e a praga cesse. Só que já haviam morrido 24 mil pessoas. É muita gente. Quantas pessoas, quantos habitantes tem lá na Baixa Verde? Hein? 3? Nossa, lá, aqui morreu 24 mil. 8 vezes. 3 vezes 8, 24. Hein? 8. Viu, irmão? O que Deus faz? Uma praga. Deus ficou muito aborrecido com isso. Só que o que me chamou a atenção é que um neto de Arão, filho de Eleazar, o camarada vê aquilo e aquilo dói. Tomado de zelo pelo pecado, e tomou uma posição. Queridos, lembra dessa palavra, zelo de Deus contra o pecado. A gente precisa ter zelo de Deus contra o pecado. Pecado na nossa vida, não na vida do outro. O pecado na vida do outro, ele se vira. Você sabia que é assim que funciona? A gente não precisa se preocupar com o pecado na vida do outro, não. Você tem que se preocupar com o pecado na tua vida. A minha maior preocupação é o pecado da minha vida. A sua, você cuida. Se você tiver necessidade, precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu não preciso viver preocupado com o pecado na vida do outro. Tem gente que fica muito preocupado com o pecado na vida no Brasil. Eu não me preocupo com o pecado na vida do Brasil, não. Eu me preocupo com o pecado da minha vida. Porque se eu santificar a minha vida, eu posso fazer alguma coisa pelo Brasil. Lembra Jesus quando falou para os seus discípulos, falando para os fariseus, chamando eles de hipócritas, antes de querer tirar o cisco no olho do outro, Deus falou para tirar o quê? Tirar a trave do seu olho. Jesus está falando assim, preocupa com a tua vida, para depois você ajudar a vida do outro. Então, na verdade, tem muita gente muito preocupada, o Brasil está perdido no pecado, eu estou preocupado com a minha vida. Será que eu também não vivo no pecado? Será que eu não estou pecando? Será que lá no fundo da minha alma eu não sou imundo, pecador? Porque muitas vezes, querido, a gente lá no fundo da alma está precisando muito da ajuda de Deus. Talvez nós estamos nos púlpitos das igrejas, às vezes nós estamos encenando um teatro
de que somos santos, e lá no fundo da nossa alma, o Espírito de Deus está nos repreendendo o tempo todo, chamando a atenção. Então isso é necessário que a gente passe a nossa vida numa revisão, para ver como é que nós estamos. A gente tem que parar com esse negócio, que as pregações são para as multidões, que os grandes estudos bíblicos são para as pessoas. Não, querida, é para mim. Amém, querido? Amém, igreja? É para mim. Os grandes estudos bíblicos são para mim. A Bíblia Sagrada é para mim. Eu preciso de ouvir o que a Bíblia diz. Mas é eu, você. Amém, glória a Deus. Eu torço para que você ouça. Torço para que a igreja esteja cheia ouvindo. Torço para que quando a gente colocar esse vídeo na internet amanhã, que multidões possam ser beneficiadas. Mas a minha preocupação é comigo. O negócio é comigo. Deus está tratando comigo e não com outra pessoa. Sabia disso? Não é? Hoje Deus me levou a orar por uma pessoa no outro país muito longe, mais longe demais. Aí, como eu tenho o número da pessoa, eu mandei para essa pessoa a mensagem: olha, essa madrugada Deus me moveu para orar por você, mas eu não tenho contato nenhum com essa pessoa, não sei nada dela. E aí eu falei: vigia, toma cuidado, enfim, só isso. Aí a pessoa me mandou vários textos grandes dizendo os problemas que elas estão enfrentando. Exatamente aquilo que Deus mostrou. Aí eu mandei para ela e falei: vigia, cuida da tua vida, eu vou orar por você. Ele foi abrindo os planos, os projetos. Então ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo. Eu falei: vou orar, pode contar com a minha oração. Mas tem uma parte que essa pessoa me falou e que me chamou a atenção e me alegrou o coração. Ele falou assim, que esta semana o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Tem umas coisas em mim que precisam ser tratadas e Deus começou a tratar. Ore por mim. Que lindo! Ele falou que ele está sendo tratado por Deus. Essa semana Deus mostrou para ele, ele ainda disse o quê? É que tem umas coisas que o inimigo está querendo, o inimigo está querendo criar fortalezas em mim. Escreve mal o português e tal, porque mora muitos anos em outro país. Mas você está notando o que essa pessoa disse? Que o inimigo está querendo criar fortalezas nele, e Deus está ajudando ele, tratando com ele, e ele está precisando de ajuda. É isso, querido. Quantas vezes o inimigo já não criou fortalezas na tua mente e no teu coração? Hein? Quantas fortalezas talvez não tenha? Você sabe o que é fortaleza, né? Fortaleza são aquelas grandes muralhas que na época das guerras antigas, hoje não, hoje a guerra é toda eletrônica, a guerra hoje é mísseis teleguiados. Antigamente era na base do pau, do porrete, da pedrada e da lança, da espada e do soco, era assim. Então, naquela época, as grandes muralhas, às vezes eram muros de 7 metros, 10 metros de largura. Era impossível derrubar aquilo com um cantilho de canhão, e aquilo era fortaleza. Sabe o que essa pessoa disse? Que o inimigo está querendo criar fortalezas dentro dele. Você sabe o que é a fortaleza? Está doido. Se o diabo criar uma fortaleza em ti, você está derrotado. Só uma bomba muito forte para derrubar uma muralha de 7, 10 metros. Isso no reino espiritual significa o quê? Que se o inimigo criar uma fortaleza dentro de ti, só o dínamos do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, para derrubar aquilo. Então, querido, quantas fortalezas talvez o inimigo não tenha na tua mente, no teu coração? Tem te derrotado, tem nos derrotado. Eu quero que você lembre que a palavra-chave nesta noite é: as mulheres conseguiram derrotar Israel, ao passo que nem a espada dos midianitas conseguiram. Então existe lá, o inimigo tem as suas estratégias para derrubar a gente e para nos levar contra Deus. A gente precisa o tempo todo desse cuidado. Lembra muito bem que a mulher de Jó foi um instrumento diabólico para tentar Jó e tentar derrubar Jó. Ela chegou a dizer: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Está vendo? Se ela consegue jogar Jó contra Deus, já morria. Lembra que nem a lepra matou Jó, nem a perda de todos os filhos derrubou Jó, e nem a perda de todas as ovelhas, das riquezas, derrubou Jó. E a mulher não, vamos pensar melhor. O diabo sabia que se Jó amaldiçoasse Deus, era o fim dele. Então usou aquela mulher para dizer: amaldiçoa Deus e morre, Jó.
E Jó ficou filho. Você está louca, mulher? Posso perder tudo, eu morro nu como eu vim do ventre da minha mãe, mas eu jamais vou amaldiçoar o meu Deus. Então, queridos, a gente precisa dessa posição firme e fixa diante de Deus para a gente entender. Então, esse moço aqui, esse neto de Arão, por que é neto de Arão? Talvez você vai pensar assim, não, mas o pastor é inteligente, o pastor sabe tanta coisa. Não, rapaz, não é que eu sei. O versículo 7 diz assim: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, aí dá para ver que ele é neto de Arão, não é? É só ler devagarinho, ó. Vendo, versículo 7, vendo isso, Finéias era o quê? Olha, aí fala, filho de Eleazar. Eleazar era filho de Arão. Então, não precisa ter dificuldade para ver que o menino era neto de Arão, né? Ele era filho do filho. Então, querido, olha que lindo, esse camarada tomado de zelo pelo Senhor, ele pega uma lança e vai lá e crava os camaradas pela barriga, os dois pela barriga, e aí aquilo apazigua, aquilo serve para Deus como tipo assim, encontrei alguém no meio de Israel que está do meu lado. É isso que Deus faz quando Ele encontra alguém que está do lado dele. O Senhor, Ele age de tal maneira que a ira dele, o terror dele diminui. Vamos pensar no Brasil? O Brasil hoje está um Brasil muito ruim, nível espiritual está muito ruim, está numa decadência terrível, nossas autoridades. Querido, por que a gente não levanta numa santidade tão grande, que a gente, tomado de zelo pelo Senhor, a gente começa a descartar toda sorte de pecado na nossa vida, para que Deus olhe e se agrade e fale, opa, aquele ali está comigo, aquela ali está comigo. As igrejas, com todo respeito, as igrejas estão mais mundo do que tudo. Você escuta as músicas que você quiser, o ouvido é seu. Mas de vez em quando eu ligo nas rádios da nossa cidade e eu demoro um punhado de segundo para determinar se aquela música é uma música evangélica ou não. Aí eu só vou me dar conta que ela é evangélica quando eu vejo lá o canal do rádio, porque pela música você pensa que é mundana. Ah, está mais mundo do que tudo. Como é que Deus vai olhar para mim, para você, para nós e vai se agradar e vai dizer, esse povo está comigo? Encontrei alguém zeloso pelo meu nome. Ah, pastor, mas só tem que mexer em música também? Não, não tem que mexer em música, eu estou te falando a verdade. As músicas, elas não glorificam a Deus. Tem muita música que é musiquinha de amor, só fala de amor, e você não sabe se é amor por quem, se é por Deus, se é pelo diabo, se é por Jesus, se é por uma mulher, se é por um homem, só fala de amor, mas amor, o que é amor? O que é amor? Amor em si, só. Amor que tem valor é o amor da Bíblia, amor de 1 Coríntios, esse sim, esse ali é o amor de Deus. Mas não, vamos com calma, querido. Então esse homem, tomado de zelo, nessa atitude dele, Finéias, ele conseguiu aplacar a ira, só que já tinha morrido 24 mil pessoas, tinham morrido com a praga. Se você ler, você vai encontrar esse relato no versículo 9, os que morreram da praga foram 24 mil, é muita gente, só ia morrendo gente em Israel, tá? Aí nos versículos 11 ao 13, você vai ver o que? A reação natural de Deus em aprovação à atitude de Finéias. O fato de Finéias ter ido lá, cravado uma lança e matado tanto o adúltero quanto a adúltera, fez com que a ira de Deus se aplacasse. Aí o que Deus faz? Deus tem uma reação muito natural, Ele aprova a atitude de Finéias, porque Finéias desejou que o acampamento de Israel fosse puro e não fosse contaminado. Ele desejava um acampamento puro e Deus honrou a posição dele. E eu queria que você entendesse o seguinte, cada um de nós precisa aprender com Finéias, que também o nosso arraial tem que ser puro. Nosso arraial é a nossa igreja, nosso arraial é a tua casa tem que ser pura, seu lar tem que ser puro, para que a igreja seja pura. A igreja é composta de lares, se você não é puro, a igreja não é pura. Então é preciso levantar também com zelo de Deus, desejoso que o nosso arraial, o nosso acampamento seja puro, seja santo diante de Deus. Então é isso que acontece, está vendo? Por ele ter desejado que o acampamento de Israel fosse puro, ele tomou aquela atitude dele, né? E a sua atitude acabou salvando o restante de Israel. Por quê? Porque quando ele foi lá, cravou a espada no homem e na mulher que tinha cometido aquele adultério, aquele pecado, Deus aplacou a ira.
Então ele acabou salvando, porque o próprio Deus vai dizer isto aqui, olha para você ver, olha, verso 11: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim, por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Porque pelo que deixa entender esse versículo 11 aqui, Deus ia matar os homens tudo. Ele ficou tão aborrecido que ele ia matar tudo. Aí quando Finéias toma essa atitude, aplaca a ira de Deus. A ira de Deus se vai e ele para. A praga para. Ele para de matar. Então ia morrendo. E a gente precisa muito, querido, da graça de Deus para entender. Com isso, o que acontece? Deus então recompensa Eleazar com aliança de paz e com sacerdócio perpétuo. Olha aqui que lindo que diz o versículo 11. E o 12 e 13, desculpa. Portanto, dize, dou-lhe a minha aliança de paz. Versículo 12, por causa disso Deus disse, dou-lhe a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Ô, meu irmão, minha irmã, você está querendo cargo na igreja? Está querendo que Deus te levante, Deus te use? Toma uma atitude de zelo, porque o que aconteceu aqui foi isso. Porque Eleazar foi zeloso, Deus virou e falou, olha, fala para Eleazar que eu estou dando a minha aliança de paz para ele. E tem outra coisa, a partir de hoje estou dando para ele o sacerdócio perpétuo. Sempre na casa de Eleazar vai ter quem é sacerdote. Então, querido, às vezes a gente está buscando bênção de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família, marido, pelas esposas e filhos, as esposas pelo marido e pelos filhos. Às vezes a gente está buscando a bênção de Deus, a gente só precisa de uma atitude de zelo, de mostrar para Deus, não é para mostrar para as pessoas, mostrar para Deus que você tem zelo. Claro que o zelo de Eleazar aqui é proibido. Deus não quer que você faça o que Eleazar fez, não. Eleazar saiu matando, né? Aqui não é a mesma coisa. Mas se você demonstrar que é possível você matar a tua carnalidade, por exemplo, está vendo como é que eu estou dizendo? Se você mostrar para Deus que você é capaz de matar a tua carne, o pecado que você tem dificuldade, se você matar aquele pecado, isso é zelo por Deus. Deus vai agradar tanto de você, Ele vai te exaltar. Amém, queridos? Hoje a gente precisa buscar os meios corretos para que o Senhor nos levante. Então é preciso matar a carne, não é para sair matando gente, mata o pecado, seja lá qual for o pecado que você tem, ou que te escraviza, seja tomado de zelo pelo Senhor e diga, a partir de hoje, esse pecado está morto, estou te matando o pecado. Olha que lindo, hein? Estou te matando em nome de Jesus. É isso que é o zelo que a gente precisa. Aqui, zelo na mente, as malícias, as maldades, as práticas que talvez a gente tenha. É essa mensagem que a gente vai trazer, que esse texto vai trazer para nós, que a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Precisamos, irmãos, urgentemente, ouvir mais o que a palavra de Deus diz sobre santificação, sobre vida santa, sobre distanciamento do pecado, afastamento do pecado, porque a Bíblia é muito clara em dizer para nós que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente precisa ouvir muito sobre santificação. Às vezes é um tema que não atrai, às vezes é um tema que entristece. Esse negócio de largar pecado, esse negócio de transformar a vida, para quê, pastor? Mas é tão comum isso, é tão comum aquilo, querido. Não importa o quão comum seja, não importa se lá na tua igreja pode, se na outra igreja pode. Você tem que ver o que a Bíblia diz. A Bíblia manda, diz que pode ou que não pode. E se você for olhar bem pela Bíblia, mais uma vez eu volto lá no apóstolo Paulo que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. É isso que é para nós a palavra de Deus. Então, não é que porque algo é lícito que eu posso fazer. A gente sabe que lícito é aquilo que é permitido por lei. Não é porque é permitido por lei que me convém. Nós temos que andar simplesmente assim, me convém fazer isto? Se convém, nós vamos fazer. Agora, se não convém, nós vamos largar de lado. Isso é santificação.
Então esse homem Eleazar, ele recebe de Deus a aprovação. Finéias, filho de Eleazar, recebe de Deus a aprovação, porque a atitude dele foi do agrado do Senhor Deus. Então Deus o recompensa com aliança de paz e também dá uma recompensa a ele, que é o sacerdócio perpétuo, tá bom? Bem, verso 14 e 15. O fato de a mulher morta por adultério ser filha de um chefe da clã dos midianitas é um forte indicativo de que ela possa ser uma sacerdotisa pagã, o que tornaria ainda mais grave o pecado que Israel cometeu contra Deus. Se você for olhar aí, versículo 14 e 15, diz assim: o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. Agora o 15, e o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zu, chefe de um clã midianita. É bem provável, por ela ser filha de um chefe de clã, que ela era uma sacerdotisa pagã. E na verdade, nas religiões da antiguidade, principalmente essa dos midianitas, havia estátuas, e o erotismo e a sensualidade era uma forma de culto. Então, quando o texto vai dizer para nós aqui, lá no início, versículo 1 e 2, que diz assim: enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Certamente o fato de elas convidarem o povo a sacrifício aos seus deuses, muito provavelmente era a prostituição, o sexo como forma de culto pagão, o que havia muito naquela época, muito provavelmente. Então talvez isso tenha feito a ira de Deus se acender infinitamente mais, porque não se tratava só de uma prostituição ou de um adultério, tratava-se também de uma adoração pagã, e isso arrebentou com Deus. O Deus, irmãos, é um Deus zeloso, por isso que aqui ele fala assim: Finéias foi tomado de zelo pelo Senhor. Deus é um Deus tão zeloso que já nos 10 mandamentos ele pediu para que se não tivesse outros deuses diante dele. Deus é um Deus zeloso demais. Deus não quer que tenha outro Deus diante dele e de você. Então você precisa tomar cuidado para que o teu trabalho não seja um Deus diante de você. Tem que tomar cuidado para que a tua mulher, teu esposo, tua esposa, teus filhos não sejam Deus diante de ti. Você tem que tomar cuidado para que o dinheiro não seja Deus, que a escola, que a faculdade não seja Deus. Você tem que tomar cuidado para que o time de futebol não seja o teu Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Por isso que eu disse que a maioria de nós, irmãos, tem muita muralha que o diabo já fez dentro de nós, só que a gente não está nem aí para essas muralhas, e essas muralhas vão nos levar para o inferno, se o Senhor não derrubar. Você sabia? Para muitos o time de futebol, para muitos o político tal, para muitos, que mais? A esposa, os filhos, para muitos o dinheiro, o amor, a riqueza, para muitos são muralhas que a pessoa tem e ela não consegue vencer, e isso derruba as pessoas. Então a gente precisa entender muito sério isso que nós estamos dizendo. Talvez, querido, nós temos adorado a Deus pagãos também, o Deus do dinheiro, o Deus da lascívia, o Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus da mentira, o Deus do engano. Talvez a gente tenha alguns deuses aí que a gente adora, e Deus é um Deus zeloso, e Ele disse: não tereis outros deuses diante de mim. Eu não quero outros deuses. Deus não quer outro Deus na tua vida. Deus quer que só Ele seja Deus. E a coisa mais gostosa é quando a gente descobre que tem um Deus na nossa vida, a gente vai largando aquele Deus para lá, ó. Oh, delícia! Só quem já viveu isso sabe o quanto que é bom. Eu já tive um punhado de Deus, você nem imagina. Já tive o Deus da bebida diante de mim, já falei isso para vocês, não tem vergonha. Já bebi, fui escravo da bebida. E eu escravo mesmo, era um Deus para mim, não é? Tinha que adorar aquilo todo dia, se possível. E tem muitos que tiveram essa bebida como Deus também. A coisa mais gostosa é quando você larga esse Deus para lá, você fica: nó, que coisa boa. Hoje eu sou livre, sou liberto. Não tereis outros deuses diante de mim. Tem muitos de nós que tem, Deus aqui, muitos de nós adora Deus que está aqui cravado na cabeça, e Deus falou que não queria outros deuses diante dele. No entanto, a gente está aí na igreja, passa 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, adorando Deus pagãos.
não é? Ali, irmãos, eu estou colocando isso como uma possibilidade. É um forte indicativo de que essa mulher possa ser uma sacerdotisa pagã por causa da forma de culto que era comum naquela época, tá bom? Então, vamos seguir no nosso estudo. Por fim, o que Deus faz? Deus orienta Moisés a iniciar uma guerra santa contra os midianitas, né? O que fica registrado, né? Na verdade, faltou um que aí? Faltou um que bem ali, ó. O que ficará registrado no capítulo 31, como eu disse para vocês. O capítulo 31 é a vingança contra os midianitas. O que Deus fala para Moisés? Verso 16 ao 18. Disse o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus enganos, por intermédio de Peor e Cosbi, a filha do líder dos midianitas, irmã deles, morta no dia da praga por causa de Peor. Então Deus aqui está falando: ó Moisés, é o seguinte, vocês vão pegar esse povo, vocês vão vingar, vão matar eles, porque na verdade eles fizeram vocês pecar. Só que isso não vai acontecer nem no capítulo 26, nem no capítulo 27, nem no capítulo 28, nem no capítulo 29, nem no capítulo 30. Vai acontecer lá no 31. Ou seja, Deus mandou fazer, mas fica tranquilo, o dia chega. Eu gosto muito de usar uma expressão: não peca, não seja mal com ninguém, porque se você fizer maldade com os outros, eu costumo dizer o seguinte: tua batata está assando. Eu gosto dessa expressão. Não faz mal para ninguém não, porque tua batata está assando. Você acha que Deus esquece? Não. O povo pecou no capítulo 25, Deus deixa o 26, o 27, o 28, o 29 e o 30, e no 31 ele vai. Deus não esquece. A conta chega. Deus não esquece. Pastor, minha vida está a minha vida está toda cheia de coisas erradas que eu fiz. Então parte para o joelho, para a misericórdia. Chore diante dele, é o que eu faço todos os dias da minha vida. Deus tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Então, vigiar o tempo todo, porque às vezes a gente pensa que está fazendo o bem e não está também, esse é o problema. O bem ele é complicado, né? Que às vezes o mal é mais bem do que o bem. Complicado que eu estou dizendo, né? Às vezes o mal é mais bem do que o bem, porque às vezes a gente pensa que está fazendo o bem e está fazendo o mal, não é? Uma mãe e um pai, por exemplo, que deixa o seu filho, o filho pede algo, ele dá, ele nunca fala não, talvez ele está falando mais mal do que bem, talvez era melhor falar um não. Então, muito certo, irmão, a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, mas tem que tomar cuidado para que o bem seja de fato o bem, porque às vezes o bem pode ser mal, né? Se alguém nos pede algo e a gente vê que aquilo vai derrubar a pessoa, vai levar para o pecado, é melhor você falar não, aí você faz um mal, aí não é bem, você está fazendo mal, só que o mal, por um tempo, parece mal, mas lá na frente ela é bom. É igual a palavra de Deus. Lembra o livrinho que Deus mandou o anjo mandou o camarada comer, ele pôs na boca. Aqui na boca era doce igual mel, mas quando ele entrava aqui dentro, ele era amargo igual fel. Assim é a palavra de Deus, né? Às vezes ela parece que é doce, mas quando você entra dentro dela, ela aperta, né? Jesus nos propôs um caminho estreito, uma porta apertada, um caminho difícil de andar, né? Ele chegou a dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, na verdade, a proposta principal de Deus, ela aparentemente ela não é boa. Por que ela não é boa? Porque ela implica em largar o mundo, largar as coisas do mundo. Então, caminhar com Jesus, anota isso que eu vou te dizer aqui agora. Caminhar com Jesus, em primeira instância, parece ser muito ruim, porque é uma vida de que não pode isso, não pode aquilo, é uma vida de não pode. Aparentemente, a princípio parece que é ruim, mas depois a gente vai ver que é bom. Ao contrário, tem caminhos que parecem direitos ao homem, né? Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim leva à morte. Por outro lado, a gente sabe que o caminho do Senhor é um caminho de morte, mas que leva à vida. Morte para o mundo, morte para o pecado, morte para o eu. Jesus chegou a colocar da seguinte maneira: quem quiser vir após mim, olha para você ver se isso é bom, negue-se a si mesmo. Depois ele diz: tome a sua cruz e me siga. Então, aparentemente, Jesus está dizendo que o caminho que ele nos propõe é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Nunca fazer o que você quer. Segundo, tome a sua cruz e siga. E cruz é algo suave, tranquilo, bonito? Não. Cruz é símbolo de maldição, cruz é pesada, cruz é vergonha, cruz é humilhação. E é o caminho que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, nunca mais faça a tua vontade, faça a minha. E depois ele vem e te diz: toma a sua cruz, que é símbolo de vergonha, de humilhação, de deboche,
e vem após mim. Está vendo? Então, na verdade, o caminho do Senhor Jesus Cristo, a princípio, ele parece que é morte, tristeza, rejeição, abandono, mas na verdade é ele que te leva à vida, ele é que é o bom caminho. Então a gente precisa meditar assim, tá? Nesse termos, porque o que vai determinar se o que nós fazemos é bom ou não, é na verdade a palavra de Deus. Estamos fazendo o que a palavra de Deus orienta, aí é bom, ou não, não é? É quando chega uma pessoa perto de mim ou de você, à beira de uma separação. Aí a pessoa vai se aconselhar com você, por exemplo. Qual é a tua orientação? Pois é, você tem que saber. A orientação boa é da Bíblia. Se você chegar lá e falar, rapaz, é isso mesmo, não, larga esse trem, não dá mais. Então, peraí, pode ser bom para a pessoa que queria ouvir isso, mas e a Bíblia? Diz o quê? Não, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Deus não gosta de separação. O divórcio foi por causa da dureza do coração do povo. Então, o divórcio é o último extremo, e nunca deve ser um conselho nosso. É o último extremo. Se a pessoa chegou à conclusão que não dá mais, ela deve tomar a sua decisão. Agora, a gente chegar e dizer, não, isso mesmo e tal, separa mesmo, que tem que estar ruim. Você está falando algo que a Bíblia diz que Deus não gosta. Então, pode ser bom para a pessoa, mas não é bom para Deus, porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, se ele odeia, não é bom. Entendeu, queridos? Então, assim que a gente precisa caminhar. Então, vamos lá. Por fim, Deus orienta essa guerra santa que eu coloquei entre aspas, contra os midianistas, o que vai ficar registrado no capítulo 31. Mas um cuidado, tá? Eu coloquei entre aspas para que vocês não confundam. Note que esta guerra santa não tem relação nenhuma com as guerras ditas santas que nós ouvimos hoje, tá bom? Nada disso, tá? Nada dessas guerras santas que a gente ouve por aí dizer. Aquilo que Deus fez foi algo muito específico contra um povo específico e pronto, não tem nada a ver. Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Bem, podemos concluir então que o pecado é a desgraça da vida de uma nação. Assim como Finéias, devemos ter uma postura firme em relação a qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de transgressão, e sermos zelosos do nome do eterno Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Ou seja, seja zeloso, não permita o pecado de forma alguma na tua vida, caminhe em santificação, em santidade. Finéias matou uma pessoa, você não pode matar ninguém, mas mate o pecado na tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que te maltrata, aquilo que te faz pecar, pega aquilo e mata, em nome de Jesus. Essa atitude vai fazer com que Deus se agrade de você. O pecado não pode nos dominar, nós é que devemos dominar sobre o pecado. Esta é a lição. O povo de Israel caiu no pecado, Deus se entristece, 24 mil morrem de praga. O que Deus não desejava, mas o pecado tem sua consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Obrigado mais uma vez, você que veio. Deus te abençoe, te guarda, te fortalece, em nome de Jesus.